Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Maurício e a gente vai estar complementando o que a gente acompanhou na aula 6, onde a gente falou sobre essa interação oceano-atmosfera em larga escala. E hoje a gente vai estar complementando com alguns outros exemplos sobre teleconexões atmosféricas. Especificamente, a gente vai estar observando como essas interações de larga escala desenvolvem impactos não só no clima, mas também em termos oceanográficos lá na região do Oceano Atlântico. Então, é muito importante a gente relembrar que o que a gente viu na última aula, que a gente fez essa abordagem associando alguns termos do clima e alguns aspectos da variabilidade climática, que a gente viu lá que está associada àquelas oscilações do clima, ou seja, a gente tem um valor médio ao longo do tempo, e nisso a gente tem, ao longo desse tempo, desvios positivos ou negativos daquela média específica, que é o que a gente tem, o que a gente considera como anomalia. E essa anomalia vai estar sendo representada pela variabilidade climática. Também a gente viu alguns exemplos associados aos modos de variabilidade climática, onde a gente viu exemplos por uma região do Atlântico Norte e Atlântico Tropical, lá para o Oceano Índico, para o Oceano Pacífico e, por último, lá no Oceano Austral, todo aquele volume de água associado no entorno do continente antártico, e a gente também chegou a ver algumas teleconexões. Então, para a gente começar, a gente vai ver um pouquinho aqui como são feitas as medições desses índices. Tá? Existem 4 métodos principais, dos quais são utilizados para a determinação dos índices, ou seja, da anomalia daquele parâmetro específico associado àquele modo de variabilidade climática. E a gente viu que existem modos associados à atmosfera e existem modos associados ao oceano também. Dessa forma, se a gente está considerando um modo associado à atmosfera, a gente vai estar utilizando a pressão atmosférica para a determinação daquele índice. Ou seja, a gente vai ter a diferença de anomalia entre um ponto associado à região da alta pressão e um ponto associado à região da baixa pressão. Que é como a gente tem, por exemplo, no índice da oscilação do Atlântico Norte e no índice do modo anular sul. Diferentemente, se a gente tem, por exemplo, um modo que está se desenvolvendo no oceano, a gente tende a utilizar a TSM, a temperatura da superfície do mar, de uma ou duas áreas específicas. Se a gente está se referindo, por exemplo, ao dipolo do Oceano Índico, que a gente consegue observar aqui o índice associado a ele, a gente tende a ter duas piscinas quentes, como a gente observou na aula. Uma piscina mais fria ou quente a leste, ou mais fria ou mais quente a oeste. E a diferença da anomalia da temperatura da superfície do mar entre a bacia oeste e a bacia leste tende a determinar esse índice. A depender se for negativo ou positivo, a gente vai ter, respectivamente, uma fase negativa desse modo ou uma fase positiva desse modo. No entanto, existem alguns outros modos de variabilidade climática que não utilizam essa diferença associada entre duas áreas de uma mesma bacia, mas sim usam essa média ponderada associada àquela anomalia de TSM de uma área específica. Que é, por exemplo, o que a gente viu do El Niño, que as medições mais frequentes estão sendo associadas ao Ninho 3.4, que é essa região onde se consegue ter uma assinatura muito melhor em termos de toda essa variabilidade associada ao TSM nessa região. Não só isso, a gente também tem que lembrar que, por exemplo, todas essas 4 regiões, a Ninho 1 e 2, Ninho 3, Ninho 4 e Ninho 3.4, têm suas particularidades. Então, é muito fundamental que, ao você estar utilizando esses dados, você faça a identificação de qual você está utilizando e aí fazer as suas devidas associações.
Um outro método associado à identificação da variabilidade tanto do espaço quanto no tempo, nesses modos de variabilidade climática, está associado ao que a gente chama de funções ortogonais empíricas, que tem essa sigla aqui em inglês. Que eu não sei se vocês chegaram a ver na disciplina de probabilidade e estatística, mas esse método funciona como uma análise de componentes principais e ele busca justamente identificar como ocorre essa variabilidade dos modos nesse espaço ao longo de um período de tempo, através de determinar um campo particionado, que é o que a gente chama de PCs, ou seja, por exemplo, PC1, PC2, PC3, que depende justamente da quantidade de dados de entrada que você tem, sendo que esse campo particionado de dados eles tendem a ser caracterizados de forma independente em termos matemáticos, que podem ser interpretados como modos ou estruturas tanto atmosféricas quanto oceânicas. E as respostas desse método tendem a indicar a amplitude associada desse modo ao longo do espaço de tempo. E aí, por exemplo, se a gente for observar esse exemplo aqui, no caso lá para a região do Pacífico Central e Leste, onde a gente tem o desenvolvimento do El Niño Oscilação Sul, a gente pode observar que o PC1, ou seja, essa função ortogonal 1 tende a explicar, por exemplo, 41% da variabilidade associado ao ENSO, ao El Niño Oscilação Sul, ou seja, caracterizando o uso da PC1 associado ao ENSO para a determinação desse modo. Agora está associado a rever, na verdade, o que a gente tinha dos três modos do Atlântico. Começando então pela oscilação do Atlântico Norte, a gente tem um sistema que tem um seu desenvolvimento na atmosfera, ou seja, a gente tem uma interação entre dois sistemas báricos, um sistema de alta pressão atmosférica aqui localizado em cima do Oceano Atlântico Norte Central, e que é chamado como a alta da Bermuda Açores ou alta dos Açores. Já essa alta pressão ela vai estar localizada aqui sobre o giro subpolar, lá na região subpolar do Oceano Atlântico Norte, a chamada a Baixa da Islândia. A interação entre esses dois sistemas tende a estar influenciando o gradiente de pressão atmosférico e vai estar controlando o fluxo de ventos de oeste que circula da região dos Estados Unidos para o continente europeu ou o norte da Europa. Essa variabilidade associada a esse fenômeno ocorre em escala de dias a muitas décadas, lembrando que a atmosfera apresenta uma resposta muito mais rápida do que o oceano, em termos de alteração de processos, por isso essa escala aqui de dias associada tende a controlar o clima lá na região da Europa e ao longo do mar Mediterrâneo, justamente porque esses ventos de oeste tendem a transportar a umidade que a gente tem sobre o Oceano Atlântico para ou o continente europeu ou para o norte, ali a região no entorno do mar Mediterrâneo. E, consequentemente, é muito importante a gente observar que a posição dessa alta pressão atmosférica sobre o Oceano Atlântico ela tende a redimensionar a trajetória de furacões. Se essa alta pressão está mais ao sul, esses furacões tendem a adentrar os Estados Unidos ali pela região do Golfo do México. No entanto, se essa alta pressão está mais para leste ou para norte, esses furacões tendem a contornar a costa leste dos Estados Unidos. Então, a depender se a diferença da anomalia do gradiente de pressão na região aqui dos Açores em relação à anomalia de pressão atmosférica a nível do mar, aqui na região da Islândia, está positiva ou negativa, a gente tem identificação das fases desse fenômeno, sendo eles a fase positiva, onde
onde a gente tem uma intensificação desse gradiente de pressão, ou seja, a gente tende a ter uma anomalia positiva associada à diferença de anomalias dessas duas regiões, dos Açores e da Islândia, ou negativa se essa diferença de pressão, de anomalia de pressão, for negativa. Tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma fase positiva, o que ocorre é que há uma intensificação associada da alta pressão e da baixa pressão, fazendo com que haja uma intensificação desses ventos de oeste. Claro, se a gente aumentou o gradiente de pressão, logo o fluxo associado a esse gradiente tende a ser intensificado, o que vai fazer com que toda essa umidade que foi captada aqui ao longo do Oceano Atlântico por esses ventos seja transportada para a região da Europa, lá do norte da Europa, fazendo com que os invernos em período diurnal positivo sejam muito mais amenos e mais chuvosos. Em compensação, esse deslocamento de ventos de oeste mais para norte tende a tornar essa região associada aqui ao contorno do mar Mediterrâneo uma região mais seca em períodos de inverno. Do contrário, em fase diurnal negativa, a gente tem que observar que o enfraquecimento de ambos esses sistemas básicos da alta pressão associada lá à região dos Açores e a baixa pressão associada na região da Islândia tende justamente a enfraquecer esses ventos de oeste e fazer com que eles sejam redimensionados mais para sul, atingindo agora toda essa região aqui associada ao entorno do mar Mediterrâneo. Consequentemente, o norte da América não vai estar recebendo umidade vinda do Oceano Atlântico, e com isso a gente tende a ter invernos onde são registradas as ondas de calor, como tem acontecido recentemente. É muito interessante, inclusive, a gente observar que esse enfraquecimento associado a esses dois sistemas de pressão, de alta e baixa pressão, tende a alterar também parte da circulação atmosférica, induzindo com que esses ventos úmidos também tendam a soprar aqui para a região do Mar do Labrador, tornando com que essa região tenha uma característica de maior precipitação comparado com eventos de nau positivo. O que a gente vai estar revendo aqui é a oscilação ou a variabilidade multidecadal do Atlântico, a qual vai estar associada à anomalia de temperatura da superfície do mar, ou seja, ele é um módulo que se desenvolve em ambiente oceânico, o qual tende a estar associado às variações de anomalia da TSM ao longo de todo o Atlântico Norte, ou seja, a média ponderada da anomalia de TSM entre o Equador e aproximadamente 70 graus de latitude norte. Sua variabilidade está sendo descrita entre 50 e 80 anos, mas há registros que essa variabilidade seja bem menor, entre 20 a 30 a 50 anos mesmo. Tá? E ele vai estar fortemente associado a essas anomalias, essa alteração de TSM, seja ele 0,4 graus acima ou abaixo da média. E, especificamente, essa região aqui associada ao Atlântico Norte, e justamente essas variações de TSM nessa região, principalmente na região de formação de água profunda, lá da água profunda do Atlântico Norte, a gente tende a ter essa relação com essa célula de revolvimento meridional do Atlântico. Que é o que a gente vai ver, por exemplo. Se a gente tende a ter uma anomalia positiva dessa TSM, a gente tende a formar um ambiente de maior estratificação vertical, o que não é favorável à formação da água profunda do Atlântico Norte, ou seja, a gente tende a desintensificar ou enfraquecer a MOC. Do contrário, se a gente tem uma anomalia negativa em todo o Oceano Atlântico, a gente tende a ter essa mesma resposta aqui na região do Mar do Labrador, por exemplo, o que tende a reduzir a estratificação vertical, o que vai favorecer esse processo de convecção profunda que a gente vai ver com mais detalhes lá no terceiro módulo, e que então vai promover uma intensificação associada à AMOC.
Aqui também a gente tem duas fases bem características, uma associada aos períodos que a gente encontra uma temperatura que a gente registra uma anomalia positiva de temperatura da superfície do mar em todo o Oceano Atlântico, que é o que a gente caracteriza como uma fase positiva, como a gente pode observar aqui em laranja nesse gráfico, ou a gente pode ter uma anomalia de TSM em todo o Atlântico Norte negativa, o que a gente caracteriza em uma oscilação multidecadal do Atlântico em fase negativa ou fase fria. Então, o que é que cada uma delas tem de impactar em termos de clima ou interação com a atmosfera nesse caso? Em períodos onde há essa fase positiva desse modo, o que acontece? Aqueles sistemas de alta e baixa pressão que a gente viu lá na oxidação do Atlântico Norte tendem a desintensificar. Como consequência disso, os ventos de oeste tendem também a ser desintensificados, sofrer esse enfraquecimento em seu fluxo e a serem aqui redimensionados para a região do Mar Mediterrâneo, consequentemente fazendo com que essa região seja mais úmida, enquanto o norte da Europa mais seco. Do contrário, em períodos de tempo onde há essa oscilação multidecadal do Atlântico se encontra em sua fase negativa, ambos esses sistemas báricos são intensificados, o que vai aumentar o gradiente de pressão e então promovendo a intensificação desses ventos de oeste, os quais são transportados agora, com toda a sua umidade adquirida ao longo do Oceano Atlântico, ali para a região do norte da Europa. Então, embora a gente veja a oxidação do Atlântico Norte é um fenômeno atmosférico que está sendo associado a esses dois sistemas báricos, da alta dos Açores e da baixa da Islândia, enquanto a oscilação multidecadal do Atlântico ele está acontecendo no oceano, mas vejam que os dois estão interrelacionados. Ah, Maurício, mas será que a gente tem uma resposta síncrona dos dois? Não, justamente porque o sistema atmosférico é muito mais dinâmico em termos de resposta de alteração do que o oceano. Então, uma possível alteração de todo esse sistema atmosférico tende a repercutir em um delay, que a gente chama um lag, muito maior do que se fosse na atmosfera. Por exemplo, a gente vê sistemas de alta pressão se instalando na atmosfera em 3 dias, enquanto se a gente for observar, a resposta que a gente tem de processos no oceano é muito mais lenta. Já o terceiro modo que a gente viu na região do Oceano Atlântico, ele é o modo meridional do Atlântico, que é mais conhecido como o próprio dipolo do Atlântico, o qual tende a ser associado às anomalias de temperatura da superfície do mar entre a região do Oceano Atlântico Tropical Norte e do Oceano Atlântico Tropical Sul. Então, a diferença de anomalia entre essas duas áreas tende a ser representado como um índice do AMM ou do dipolo do Atlântico. E é muito interessante a gente observar que essas regiões onde a gente encontra essa TSM positiva, seja no Atlântico Sul ou no Atlântico Norte, a depender das épocas do ano, às vezes, ou então ao longo de um período de tempo, a gente tende a ter um deslocamento daquele corredor de umidade que é muito conhecido pela gente, principalmente de quem vive a situação lá no norte do Brasil ou no norte do Nordeste, que é a ZCIT, ou ITCZ, que é a Zona de Convergência Intertropical, que é um corredor de umidade, que ela tende a gostar de TSM quente, ou seja, quando a gente tem uma anomalia positiva dessa região, a gente tem uma fase positiva desse modo de variabilidade climática, a gente tende a ter um deslocamento lá da ITCZ mais para norte, justamente porque essa TSM vai estar com a maior anomalia no Atlântico Tropical Norte. Em compensação, se ocorre o sistema contrário, a gente tem as maiores anomalias aqui associadas ao Atlântico Tropical Sul, essa TCZ tem de ser deslocada mais para sul, afetando então aqui a região do Brasil. Tanto afeta que a gente encontra, por exemplo, nessas regiões, nessas épocas onde a gente tem essa TSM,
do Atlântico Sul com essas anomalias positivas, Atlântico Sul tropical com essas anomalias positivas, a gente registra os maiores índices de precipitação aqui no verão do norte da região Nordeste e lá na região norte do Brasil, tá? Sendo assim, depois de fazer essa revisão aqui associada a esses três principais modos de variabilidade climática que ocorrem, que se desenvolve ali na região do Atlântico Norte, a gente vai entrar agora no tópico associado às suas teleconexões. Primeiro a gente vai fazer aqui uma revisitada associada a esse padrão que a gente tem de circulação superficial na região do Atlântico Norte. Lembrando, a gente tem duas estruturas aqui bem importantes, que são esses dois giros. O giro subtropical, que está aqui sendo influenciado pelaquela alta pressão dos Açores, ou seja, transferindo momento da atmosfera para o oceano, enquanto a gente tem aqui associado lá a região mais subpolar do Atlântico Norte, é o giro subpolar, o qual vai estar influenciado pelo rotacional do vento da baixa pressão da Islândia. Então é por isso que a gente tem esse sentido horário associado ao giro subtropical, já que a alta pressão também tende a girar no hemisfério norte no sentido horário, enquanto o contrário é válido para o giro subpolar. Então, se a gente pensar em termos de propriedades muito importantes associadas a ambos os dois sistemas, a gente tem que esse giro subtropical ele é muito importante no transporte de calor de baixa para altas latitudes, que é desenvolvido nesse caso pela corrente de contorno oeste, essa corrente aqui do Golfo, nesse caso específico, o qual vai estar transportando essas anomalias de TSM positivas aqui da região equatorial para as altas latitudes. Por outro lado, o giro subpolar ele tem um papel muito importante em termos de ser um ambiente de que está interagindo entre esse giro subtropical e essas regiões polares. E não só isso, nessa região específica a gente tem uma série de características muito importantes que desenvolvem, que estimulam, que são propícias à formação de água profunda, como no caso da água profunda do Atlântico Norte, tanto no Mar do Labrador, mas algumas contribuições aqui nos mares nórdicos. E, inclusive, a gente tem uma contribuição muito importante de vinda aqui do Mar Mediterrâneo. Então, se a gente for relembrar aqui brevemente, que a gente vai ver mais para frente, mas só dando aqui uma breve pincelada no que vocês já devem ter visto, nas disciplinas ou algumas outras disciplinas, como circulação dos oceanos, é que para que a gente tenha um ambiente propício para a formação dessa água profunda do Atlântico Norte, a gente precisa ter uma série de processos sequenciais, o que vão estar a favorecer uma forte formação, uma fraca formação da APAM, da água profunda do Atlântico Norte. Se a gente lembrar, esse giro subpolar ele é um giro ciclônico. Se ele é um giro ciclônico, a gente tende a ter a sua caracterização como, no caso do Atlântico Norte, tem que lembrar disso, que é muito importante. Ele tende a ter um soerguimento central de suas isopiquinais. Ou seja, a gente tende a promover com que toda essa região vertical associada ao centro desse giro tenda a reduzir sua estratificação, porque a gente tende a ter as águas profundas que são mais frias, consequentemente, devido a toda essa questão de interação, não tem mais trocas de calor com a atmosfera, e junto a isso, a gente tem em superfície uma água fria, já que a gente está em ambientes polares, relativamente mais fria. E é muito importante a gente observar que quando há essa desestabilização dessa região, o que acontece é que, como uma soma de fatores, essa água em superfície tende a ter deve ter no caso, uma menor flutuabilidade em relação à sua água intermediária logo abaixo. Ou seja, o que promove com que ocorra uma região, uma área
de mistura muito grande ao longo da vertical nessa região, o que tende a fazer com que essa água de superfície, que tem uma menor flutuabilidade do que sua água intermediária logo abaixo, tenda a sofrer esse processo de convecção e então atingindo profundidades muito altas aqui no oceano, né, por exemplo no mar do Labrador, atingindo lá essas camadas mais profundas do oceano. Consequentemente, ao longo seguindo essa célula de revolvimento meridional do Atlântico, essa fração que foi formada da APAM, da água profunda do Atlântico Norte, tende a ser redimensionada para sul e então seguindo todo aquele contorno oeste, já que é por onde a gente tem a circulação profunda, a gente tem também esse desenvolvimento de uma corrente de contorno oeste profunda, seguindo aí os princípios associados à resposta que a gente tem do efeito da rotação da Terra. Então é muito importante a gente observar que não só a formação dessa água aqui no Mar do Labrador, mas a gente tem contribuições advindas de alta salinidade que são muito importantes lá do Mar Mediterrâneo, que é uma água muito densa, inclusive, e que vai contribuir com as propriedades da água profunda do Atlântico Norte, e a gente também tem contribuições muito importantes associadas ao transporte de volume que a gente tem dessas bacias mais frias, aqui desses mares nórdicos, para contribuição também da formação e da estruturação das propriedades que são associadas aqui à água profunda do Atlântico Norte. Então, passando aqui agora para as interações entre esses três modos, o que a gente vai estar observando é em relação ao impacto, que primeiramente o impacto da circulação atmosférica nas anomalias que a gente tem de TSM e, consequentemente, nesses modos de variabilidade climática associados ao Atlântico. Então, só para a gente lembrar em termos do que a gente tem de circulação atmosférica, a gente lembra daquelas três células atmosféricas que a gente tem de circulação, a célula de Rayleigh, a célula de Ferrel e a célula polar, os quais vão estar dimensionando os ventos alísios aqui na região equatorial e os ventos de oeste, que a gente já viu o seu papel no transporte de umidade para a Europa e o mar Mediterrâneo, tanto na aula síncrona como no início aqui da aula assíncrona, que vai estar caracterizado pelos ventos de oeste. Então, se a gente relembrar, por exemplo, que a gente tem a transferência de momento da atmosfera para o oceano, então a gente também tem como consequência que essa circulação atmosférica vai estar favorecendo, está promovendo esse favorecimento de anomalias, sejam elas negativas ou positivas, a depender da configuração associada desse padrão de vento, se mais intenso, se menos intenso, em médias quanto em baixas latitudes, ou seja, em médias latitudes ou na região do Atlântico Norte tropical. E é muito interessante a gente observar que isso vai estar justamente respondendo às variações que a gente tem em termos de circulação atmosférica. Então vamos lembrar, se a gente tem, por exemplo, a intensificação dessa alta pressão atmosférica, aqui dessa alta dos Açores, quais os modos que a gente tem aqui associados? Uma fase positiva da oscilação do Atlântico Norte, e uma fase negativa aqui associada à variabilidade multidecadal do Atlântico. Consequentemente, a gente vai estar então intensificando o processo de ressurgência aqui nessa região, o que vai estar desenvolvendo uma piscina fria nesta região. Consequentemente, essa intensificação tende a transportar essa assinatura de águas mais frias aqui para a região do Atlântico tropical ao longo do tempo. Do contrário, se a gente tem uma redução da intensidade da alta dos Açores, a gente tende a estar associando a um NAU negativo e a um AMV positivo, fazendo com que haja uma piscina quente nessa região aqui do leste do Atlântico Norte.
Então é muito importante porque se a gente tiver essa inversão de novo em termos de distribuição de propriedades, de circulação do vento, a gente tem que intensificar o transporte dessa piscina quente agora para a região tropical. Ou seja, impactando também aqui agora o modo meridional do Atlântico ou de polo do Atlântico. Então a gente tem que manter sempre isso em mente, que a intensificação ou enfraquecimento desses sistemas de vento de oeste a leste vão estar respondendo a esses três, principalmente a esses três modos de variabilidade climática: a oscilação do Atlântico Norte, a variabilidade ou oscilação multidecadal do Atlântico e o modo meridional do Atlântico. O que, consequentemente, essas interações tendem a alterar não só a distribuição de TSM na superfície do mar, como uma resposta à alteração da circulação do vento, mas também um processo de evaporação que a gente tem em superfície, o que vai estar não só impactando em termos de escala local, como, por exemplo, a intensificação de vento ou a intensificação ou enfraquecimento da precipitação naquela região, mas também no transporte dessa propriedade para o continente, seja, por exemplo, pensando nos ventos alísios aqui para a região da América do Sul, ou lá para, associando os ventos de oeste, lá para a região da Europa e do Mar Mediterrâneo. Então, se a gente pensar no caso, por exemplo, em um efeito cascata desses eventos, quando a gente tem um maior fluxo de TSM naquela região do Equador mais para norte, ou seja, seguindo aqui por essa corrente de contorno oeste superficial, o que geralmente vai estar ocorrendo em uma fase positiva do modo meridional do Atlântico, quando a gente tem essa piscina quente aqui associada ao Oceano Atlântico tropical, a gente tende a ter isso como uma resposta dos ventos alísios. Consequentemente, essa perda dessa anomalia positiva nessa região aqui do Atlântico Norte tropical tende a reduzir a evaporação, já que essas águas vão estar mais frias, em termos anômalos no caso, mais frias do que a atmosfera, e consequentemente isso vai estar reduzindo a força dos ventos. O contrário também é válido nesse efeito cascata, tá? Então, é muito importante a gente observar como esses três modos estão acoplados não só no desenvolvimento de padrões de alterações de propriedades na atmosfera e no oceano lá, por exemplo, nas latitudes, pensando, por exemplo, na oscilação do Atlântico Norte, mas também como ele vai estar influenciando aqui na região equatorial através desse acoplamento dessas teleconexões. E é muito interessante que devido a essa baixa dimensão que a gente tem em termos zonais, ou seja, de oeste para leste, aqui do Oceano Atlântico Sul, do Oceano Atlântico Norte, perdão, especificamente esse sistema em cascata que a gente está vendo nesse slide tende a favorecer, a fortificar modos meridionais, como é no caso o dipolo do Atlântico. Um outro ponto a ser observado nesse caso aqui, ainda associando esse transporte de TSM, ali agora passando da região tropical e do giro subtropical para a região lá do Mar do Labrador, a gente tem que essa região a gente já viu que é um importante contribuinte para a formação da água profunda do Atlântico Norte. Ou seja, se a gente tem mudanças de densidade nessa porção de superfície dessa massa de água lá no Mar do Labrador, a gente tende a ter alterações também no padrão de convecção profunda nessa região. Sendo que, lembrando que essa densidade ela tende a variar de acordo com a TSM no Mar do Labrador especificamente. Então, se a gente tem, por exemplo, uma água em superfície que seja muito densa na região do Mar do Labrador, mais densa do que a fração da água intermediária logo abaixo, ela tende a favorecer esse sistema de afundamento, de convecção profunda nessa região. Ou seja, a gente tende a ter uma maior convecção, já que a gente teve essa alta perda de flutuabilidade, a gente está se referindo, a gente tende a ter associado, por exemplo, esses maiores fluxos de calor em superfície, de perda do oceano
para a atmosfera, que é como ocorre, por exemplo, naquela região mais ao norte da corrente de contorno oeste nessa bacia. Consequentemente, essa perda de calor tende a aumentar a densidade dessa água de superfície e então intensificar a convecção profunda nessa região. Mas como é que eu faço para acessar esse aumento? Existe algum tipo de mecanismo ligado a esses modos de variabilidade climática que tendem então a reduzir a desintensificar, reduzir essa produção da convecção profunda? Sim, quando a gente tem fases após esse evento de intensificação da convecção, a gente tem fases de nal positivo, ou seja, a gente tem uma intensificação associada às alta e baixa pressão sobre o Oceano Atlântico Norte, e a gente tem o desenvolvimento de uma piscina super quente, de anômala super quente nessa região do, lá, do Atlântico Norte. Mas como é que isso tende a alterar, já que a gente vai estar transportando mais calor para essa região? Justamente é esse alto transporte que impede com que haja um tempo hábil para que a região de superfície do Mar do Labrador perca temperatura, perca calor suficiente para a atmosfera para fazer com que essa fração, esse volume de água em superfície adquira características o suficiente para que ele seja para que sofra convecção. Ou seja, a gente tende a ter esse alto fluxo de calor, mas não há um tempo hábil para que ocorra a formação de uma água muito densa em superfície, o que tende então a promover uma maior estratificação nessa região desse giro subpolar e então alterando, reduzindo a taxa de formação da água profunda do Atlântico Norte em eventos onde a gente tem esse acoplamento entre fases positivas do NAL e da AMV. Passando agora para... Então, pensando agora em um segundo processo associado a essa interação entre esses três modos de variabilidade climática, que a gente tem então associado às variedades de convecção devido às mudanças de temperatura e salinidade lá na região do Atlântico Norte, subpolar, tá? Então, se a gente for lembrar das associações que a gente tem feito até agora, a gente tem que lembrar que as áreas de convecção profunda que a gente tem para a formação da água profunda do Atlântico Norte ocorrem aqui na região do Mar do Labrador e em todo o entorno desses mares nórdicos, além desses mares do Mar de Irminger, por exemplo, no leste da Groenlândia. Não só isso, mas a gente também tem uma contribuição importante de alta salinidade que está extravasando aqui associado a essa região do mar Mediterrâneo, tá? Então, se a gente já viu, por exemplo, que essa profundidade da convecção depende das propriedades de temperatura e de salinidade da superfície, ou seja, daquele volume de água que está no centro desse giro subpolar, a ponto de sofrer esse processo de convecção, caso esses processos sejam ou não favoráveis para a sua formação, o que a gente tem é uma alteração da sua densidade, ou seja, alterando então aquelas relações que nós temos em termos de aumento ou redução de flutuabilidade daquele volume de água em superfície. Só para a gente ter assim uma base do que essas alterações tendem a impactar, é que alterações de salinidade, por exemplo, elas são responsáveis por alterar não só a intensidade que a gente tem da nossa célula de revolvimento meridional do Atlântico, mas também de alterar esse aporte de água doce que a gente tem para o núcleo dessa região de convecção profunda. Então, se a gente for observar que a gente precisa, no caso dessa alta salinidade aqui nessa região do giro subpolar, a gente tenderia a ter um excesso de perda de calor, ou seja, a gente tenderia a ter, na verdade, um excesso líquido de evaporação em relação à precipitação, o que tende a ter esse aumento de salinidade.
Logo, essa tendência que a gente tem aqui de ter um clima mais seco associado à região do Mar do Labrador, em eventos de nao positivo, tende a favorecer com que a gente tenha esse balanço, favorecendo a maior evaporação e, consequentemente, um aumento da salinidade nessa região. Alguns estudos, por exemplo, indicam que a gente tem um limiar necessário mínimo de salinidade para que favoreça essa convecção profunda nessa região, que é de mais ou menos de 34,7, tá? Então, esse efeito tende a promover com que essa região detenha uma alta salinidade e então tenda em si a promover essa intensificação desse processo de convecção profunda. Como um sistema de efeito oposto, embora em fases de nao positivo a gente tenda a ter essa região aqui do mar do Labrador mais seca, no leste da Groenlândia a gente tem uma intensificação da precipitação, o que tende a adicionar, promover esse fluxo de água doce associado aqui nessa região ao leste da Groenlândia, o qual é transportado para o Mar do Labrador pela corrente do leste da Groenlândia. Então a gente tem primeiro esse aumento de salinidade associado ao Mar do Labrador, intensificação da uma menor flutuabilidade, porque essa água está ficando mais densa nessa região, e com um certo delay a gente tem a contribuição dessa água doce para essa região, que tenderia, no caso, a aumentar a flutuabilidade. Ou seja, se a gente pensar em efeitos subsequenciais, a gente tem esse aumento de salinidade, que é uma resposta mais rápida, porque são uma resposta local, tende então a promover esse aumento da convecção profunda nessa fase positiva desse sinal, o qual, ao ser cessado, tende a ter essa resposta algum tempo depois, às vezes em escala de anos, dessa entrada que a gente tem de água doce oriunda da precipitação aqui no leste da Groenlândia, nessa região do Mar do Labrador, e então assim alterando a convecção profunda, ou seja, reduzindo quando a gente tem essa redução da intensidade do NAO em sua fase positiva. E o que a gente precisa, inclusive, estar observando é que quando a gente tem essa intensificação dessa MOC, intensificação dessa convecção devido a esse aumento de salinidade, essas intensas trocas de calor que a gente observou no slide anterior, a gente tende a ter um curto período subsequente de restabelecimento daquela salinidade. Então vamos recapitular o que a gente falou há alguns minutos atrás. Se a gente tem, no caso, nessa fase desse sinal positivo, esse ambiente mais seco que vai favorecer essa troca de calor nessa região, a gente tende a ter um aumento de salinidade e intensificação da convecção profunda. Com um certo espaço de tempo houve após essa convecção, a gente tende a ter esse aporte de água doce, ou seja, logo após um evento associado de nao positivo, do pico do nao positivo, onde a gente teve essa intensa convecção, a gente não tem o tempo necessário para promover uma salinidade tão alta novamente, porque a gente tem agora a contribuição dessa água aqui menos salina como resultado da precipitação nessa região da corrente leste da Groenlândia, que tende a ser então transportada para a região do Mar do Labrador. E esse agora não só tem associado com a desintensificação dessa fase positiva do NAO, mas também tende a ser associada a uma mudança de fase lá que vai estar vinculado à interação da variabilidade multidecadal do Atlântico, que tendeu agora a sair de uma fase positiva, onde a gente tem uma anomalia positiva de TSM em toda essa bacia, e passa agora para a anomalia de TSM negativa, como resposta então da contribuição de toda essa água aqui mais fria para essa região do giro subpolar, tá?
E assim, acoplando ainda mais esse padrão associado da redução de salinidade nessa região do giro subpolar, o que a gente tem é que, normalmente, nessas fases de intensificação da MOC, a gente tende a ter um transporte maior desse volume de água em superfície lá na região do Atlântico Norte tropical para norte, ou seja, essa água tem uma assinatura muito menos salina, já que ela vai estar associado, por exemplo, a períodos onde a gente tem essa intensificação desses ventos alísios, ou seja, um modo meridional do Atlântico positivo e, consequentemente, a gente tem esse redimensionamento da ITCZ mais para norte. E é muito interessante, novamente, a gente observar que todos esses processos associados a essa redução de salinidade lá do Mar do Labrador têm um delay muito característico que pode levar em torno de 70 a 200 anos. Ou seja, novamente reforçando essa associação que a gente tem entre o impacto atmosférico e oceânico em termos de acoplamento entre esses dois ambientes. Então, se a gente viu essas relações associadas com o NAO positivo e essa transição de fase para o NAO, a gente tem fases associadas ao NAO negativo, geralmente o qual um extremo NAO negativo ocorreu lá na década de 60, aproximadamente 1963. Esse nó negativo foi responsável por essa alta perda de salinidade, essa alta redução de salinidade na região do giro subpolar do Atlântico Norte. E esse nó negativo, isso vai estar associado, no caso, tanto à redução dessa perda de calor no inverno, quanto esse maior aporte de água doce advindo do Ártico. Tanto é que, se a gente for observar, por exemplo, lá na década de 60, a gente consegue observar que, justo quando a gente teve, lá no final dessa década de 60, a gente consegue observar esse alto efeito negativo, essa alta fase negativa desse modo e, consequentemente, essa alta redução de salinidade na superfície, como a gente consegue observar aqui nessa figura. Então, dessa forma, se a gente for observar, a gente tem uma série de impactos, como, por exemplo, que eu citei, que a salinidade tende a ser reduzida devido a essa maior contribuição de água doce de altas latitudes, mas também de uma água mais fria que tende a seguir para norte ali pela corrente do Golfo, a qual tende a impactar, por exemplo, na salinidade que necessariamente precisa estar acima desse valor crítico de 34,7 para favorecer uma convecção muito forte. Junto a isso, como essa região tende a ficar um pouco mais fria nesses eventos de nó negativo, a gente tende a ter um favorecimento da formação de gelo marinho, o que tende a preservar frio, e então a gente tende a ter esse excesso de precipitação em relação à salinidade, o que também tende a reduzir a salinidade dessa região. Ah, Maurício, mas será que só o NAO vai estar influenciando aqui nesse ponto? Não, se a gente sabe, por exemplo, que tem esse redimensionamento dessa água mais fria aqui ao longo da corrente de contorno oeste, a gente tem tanto impacto lá do modo meridional do Atlântico, transportando uma piscina fria para essa região, ou seja, a gente vai estar em uma determinada fase desse modo, mas também a gente tem o impacto associado à variabilidade multidecadal do Atlântico em sua fase positiva, já que a gente vai estar caracterizando essa região como todo o Atlântico com anomalia positiva de temperatura de superfície do mar, e que isso justamente tende a promover com que a gente haja, como consequência, na verdade, uma maior exportação de gelo marinho para essa região, além desses mares associados ao giro subpolar, o que tende, como uma outra consequência, reduzir a temperatura da superfície do mar, inverter sua fase, passando então de um MV positivo, de uma característica mais quente, o qual vai estar favorecendo essa maior estratificação vertical, acoplada com essa redução de salinidade nessa região,
para uma fase oposta, onde ao longo do tempo a gente tende a ter então essa redução de temperatura devido a ondas contribuintes, no caso dessa exportação desse gelo marinho para esse giro subpolar, e como um todo promover o desenvolvimento de uma fase de TSM de anomalia negativa em torno de todo o Atlântico. E isso é muito interessante, que embora a outra assinatura que a gente tem ocorra em escalas um pouco maiores, esse tipo de acoplamento entre o NAO e o AMV tende a ocorrer aproximadamente nesse intervalo de 30 a 35 anos. E se a gente juntar todos esses fatores de redução de salinidade, uma maior contribuição de gelo marinho para a região desse giro subpolar, a gente caracteriza o que foi chamado nessa época, na verdade, de que essa anomalia super negativa associada de salinidade nesse mar do Labrador foi o que a gente chama, é caracterizado como a grande anomalia de salinidade lá nessa região do mar do Labrador, associada a esse acoplamento NaO negativo numa época de AMV positivo, transicionando então para o AMV negativo. Como outro efeito que a gente tem associado agora na região lá dos mares da Groenlândia, da Islândia e dos mares nórdicos, o que a gente tem, ainda mantendo essa discussão na grande anomalia de salinidade dos anos de 60, a gente tem que, conforme essa fase do NaO negativo tende a se intensificar, o que acontece é que esse aporte de água doce característico tende agora a promover a intensificação de uma frente em superfície, o que tende a atuar como uma barreira para que essa água doce fique retida mais ao norte e então não adentre aqui essa região do Mar de Irmíndia e desses mares nórdicos. Consequentemente, se a gente observar, embora a gente tenha um enfraquecimento dessa baixa pressão nessa região, o padrão de circulação, que tenderia a ser fortemente concentrado no entorno desse sistema, tende a ser redimensionado, onde o fluxo de ventos tem de transportar a umidade para a região do Mar do Labrador, mas esse fluxo de vento agora vindo do Ártico tende a promover um cisalhamento nessa região, o que tende então a promover uma redução dessa estratificação e então facilitar o processo de formação dessas águas profundas nos mares nórdicos, tá? E é muito interessante também a gente observar que, pensando em termos de longo prazo, quando a gente tem essa fortificação agora desse sinal, dessa oscilação do Atlântico Norte, essa convecção tende a enfraquecer, justamente porque a gente teve essa inversão de fase do NaO que a gente tem ao longo dos anos 80 nessa região desses mares nórdicos. Em compensação, a gente tem essa maior contribuição em termos de convecção profunda lá no Mar do Labrador. Só para deixar claro aqui um ponto, é que quando a gente se refere à associação desse padrão de ventos aqui subindo pelo Mar do Labrador e descendo aqui pelos mares nórdicos, a gente está se referindo a um aumento do giro ciclônico, consequentemente esse favorecimento dessa divergente superfície, soerguimento de águas mais frias para baixas profundidades e então promovendo assim um processo que tende a facilitar essa convecção profunda nessa região dos mares nórdicos. Então, se a gente pensar, a gente tem uma série de conexões associadas entre esses modos do Atlântico, mas será que existe alguma relação, por exemplo, entre essas taxas de formação da água profunda do Atlântico Norte associado, por exemplo, com outros modos de variabilidade climática em outras bacias? Sim, e é o que acontece, por exemplo, lá com a variabilidade decadal do Pacífico, associado também com os eventos da fase positiva do El Niño Oscilação Sul, que é o que a gente chama de El Niño. Então, se a gente for observar, por exemplo, durante esses períodos que a gente tem um aumento da taxa de formação
da água profunda do Atlântico Norte. O balanço de massa que a gente tem nessa região associada ao Atlântico Norte, eu tenderia a ter o impacto em termos de transporte de propriedades aqui no que a gente tem dessa piscina quente associado ao Oceano Pacífico. Então, se a gente pensa, por exemplo, que eu tenho esse impacto direto associado a essa redução de temperatura, eu tendo a estar migrando de uma oscilação decadal do Pacífico, em sua fase positiva, para a sua fase negativa, o que tende em si a reduzir esses eventos mais intensos de El Niño, já que eu estou reduzindo também a temperatura dessa piscina quente aqui em escala equatorial. Mas se a gente pensar também que essa tendência a uma fase negativa dessa oscilação decalada do Pacífico pode também resultar, além de conexões oceânicas, em conexões atmosféricas, essas teleconexões atmosféricas, que há indícios de que a redução da intensificação associado aqui à baixa pressão da Islândia tende também a enfraquecer a baixa pressão que se desenvolve nessa região, chamada de baixa do Aleutiano, tá? Dessa forma, se a gente pensar que há também essa transferência dessa assinatura mais fria do Oceano Pacífico tropical e da sua porção mais ao norte para o Oceano Atlântico, a gente tende a ter um impacto justamente nesse aquecimento que a gente tem em todo o Atlântico tropical e em todo o Atlântico Norte, ou seja, conduzindo a temperaturas que a gente tem do Atlântico Norte tropical mais frias, caracterizando então uma fase negativa do modo meridional do Atlântico, e o Atlântico Norte como um todo tende também a estar assimilando essa assinatura de TSM negativa, então caracterizando uma deriva para uma oscilação multidecadal do Atlântico em sua fase negativa. Então, por fim, o que a gente vai ver então são esses efeitos associados dessas interações entre esses diferentes modos de variabilidade climática no giro subtropical e nas relações associadas ao transporte de calor atmosférico. Então, o que a gente tem é que, a priori, associado a uma fase de nal positivo, mais calor se torna disponível para o transporte para norte, via que esse sistema de correntes do contorno oeste do Oceano Atlântico Norte, e consequentemente esse giro tropical se intensifica. E ao mesmo tempo, uma anomalia negativa se desenvolve no Atlântico ou do Atlântico Leste subtropical, devido a essa intensificação dos ventos alísios nessa região. Assim, essa anomalia negativa ela propaga para o oeste da bacia via intensificação desse giro subtropical, tá? E a resultante do gradiente de temperatura meridional reduzido, então alimenta de novo essa circulação atmosférica e eventualmente inicia uma fase reversa, deixando então de uma fase de nal positivo e iniciando agora o desenvolvimento de uma fase de nal negativo. Isso corroborando com a primeira componente associada a esse transporte de calor atmosférico. Já a segunda componente desse feedback resulta nas anomalias resultantes do cisalhamento do vento, ou seja, da interação do vento com a superfície do oceano, sendo que essa interação tende a ser negativa nas altas latitudes, entre 30 e 50, altas não, nas médias latitudes, entre 30 e 50 graus norte, e tende a ser mais intensa entre o Equador e 30 graus de latitude norte. Mas será que isso intensifica o giro subtropical? Na média não, porque a gente tem uma parte está intensificando, na outra parte não está intensificando. Então a gente aumenta o fluxo associado a uma região específica, mas como um todo a gente não tem essa intensificação.
E é muito interessante, por exemplo, que a resultante associada a essa interação nesse giro tende, então, justamente a ter um acoplamento um pouco lento, que ocorre no intervalo de tempo de 17 anos, aproximadamente 17 anos, para a gente observar como ocorrem esses tipos de interações também em termos atmosféricos e que eles tendem a ser um pouco mais rápidos nesse caso do que se a gente observar nos exemplos anteriores, com a resposta mais lenta que a gente tinha associado, principalmente esse transporte de propriedades, principalmente pelo oceano. Assim, chegando já no finalzinho aqui, a gente só para ilustrar mesmo como que ocorrem essas interações que tendem a ser registradas, por exemplo, pelos métodos de medição que a gente tem hoje, de parâmetros atmosféricos e oceânicos, tanto no último milênio quanto em todo o Holoceno. A gente pode observar que praticamente o que a gente viu aqui do Atlântico, a gente tem essas interações se desenvolvendo, principalmente com o que a gente consegue observar nos dados medidos atualmente, tá? Não só isso, como também foi comentado na aula, que a gente tem uma centena de outros modos, só que a gente foca por questão de tempo em alguns específicos aqui na nossa disciplina. E é tanto, por exemplo, que eu coloquei essa imagem aqui para vocês terem noção de que existem muitos mais outros, que aqui só está listado alguns também, e que um ponto específico que eu comentei lá na aula síncrona é que essa oscilação antártica e a nossa oscilação do Atlântico Norte apresentam, por exemplo, uma boa correlação, já que essa oscilação do Atlântico Norte tende a ser uma representação regional da oscilação do Ártico. E aqui fica como exemplo para vocês, caso tenham interesse, inclusive fazer essa busca associada de qual desses modos tem uma alta relação um com o outro, por exemplo. Tá? E assim a gente viu hoje que a gente fez uma breve revisão associada aos modos de variabilidade climática lá na região do Oceano Atlântico e como eles estão interagindo entre si em termos de transporte de propriedades e também tanto atmosféricas quanto no oceano, mas também como eles estão interagindo entre bacias, como foi o exemplo lá da interação do Atlântico Norte com a variabilidade decadal do Pacífico e o El Niño Oscilação Sul, principalmente em sua fase positiva, que é o que a gente chama de El Niño.